professora, olá, professor. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à segunda temporada do Na Prática, a teoria é outra. Esse é o podcast do Centro de Pesquisa do Instituto Singularidades, que tem por objetivo conectar teoria e ciência àquilo que acontece dentro da sala de aula. Nessa segunda temporada, nós vamos discutir um tema super importante para a educação brasileira, a alfabetização. E eu tenho comigo aqui uma bancada super especial nesse quarto episódio para discutir algum aspecto que é fundamental para o desenvolvimento da alfabetização: os processos de leitura e de escrita. Hoje comigo, nesse quarto episódio, eu sigo com a professora Cristiane Mori, que é nossa grande especialista de alfabetização do Instituto Singularidades, e tenho uma convidada mais do que especial. A professora Vivian Maria Marcondes, ela é pedagoga, professora alfabetizadora por muitos anos, formadora de professores, tem mestrado em Linguística Aplicada, especialização em Psicopedagogia e em Ensino de Matemática e em algumas semanas também será doutora em Linguística Aplicada. Seja bem-vinda, Vivian, seja bem-vinda, Cris, novamente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bárbara. Um prazer sempre estar aqui com você. Com você, Vivian, parceira de muito tempo, seja muito bem-vinda. Acho que vamos ter aqui um diálogo bem importante sobre os processos de leitura e produção de textos na alfabetização. É uma alegria estar aqui com vocês duas queridas, duas especialistas na educação, Cris na alfabetização, que é a nossa paixão também, e para falar de um tema que é tão importante, né? A literatura e como essa literatura também vai repercutir nas questões de escrita dos nossos pequenos. Muito bem, gente. Prazer estar com vocês. E para a gente começar a conversa, é muito comum, né, falar de alfabetização e as pessoas automaticamente se remeterem à leitura e à escrita. Mas quando a gente fala de leitura no contexto de alfabetização, o que a gente está denominando, né? O que é leitura? O que é uma criança leitora aos 8 anos de idade, que formalmente é o fim desse ciclo de alfabetização? Bárbara, Vivian, nós sabemos que essa resposta, o que é uma criança leitora com 8 anos de idade, como você comentou, né, que é quando termina aí o ciclo da alfabetização, ela é tão importante, tão relevante quanto difícil de responder, porque são muitas as camadas envolvidas no que a gente chama de leitura. Sem dúvida, para que a gente possa afirmar que uma criança é leitora, tem uma primeira camada que diz respeito à possibilidade de essa criança decifrar o sistema de escrita, que é fundamental, né? Não dá para uma criança ser considerada leitora se ela não for capaz de, diante de um texto escrito, que é composto ali de letras impressas, ela não for capaz de tornar esse conjunto de marcas gráficas em um material que faça sentido para ela, ou seja, tem uma camada que é da decifração. A questão mais importante aí, pela qual eu acho que todos aqui lutamos, é que não para nisso, né? Ainda que a decifração seja uma parte do processo de leitura, o processo de leitura não se encerra na decifração. Então, ela precisa decifrar, tornar esse material escrito um material significativo para que ela possa atribuir sentidos, para que ela possa construir sentidos. Então, desde a educação infantil, como inclusive nós já conversamos a respeito, não é, Bárbara? Desde a educação infantil é preciso investir na formação de um leitor capaz de construir e reconstruir os sentidos do texto que está lendo. Por um tempo, essa criança vai precisar de mediação, vai precisar de apoio do professor, da professora como mediador de leitura, para que gradativamente ela alcance essa possibilidade de construir sentidos de maneira mais independente. Acho importante falar que é esse leitor que não só vai entender a mecânica da língua, mas vai entender o uso dessa língua que ele aprendeu, né? Então, essa escrita que está ali, que são esses símbolos, né? A partir do momento em que ele compreende essa mecânica, como que a gente faz para que ele compreenda também a utilização, a função social daquilo que está escrito e como ele se vale daquilo para participar das práticas sociais, né? Então, essa leitura ela tem uma função social e é essa
função social que a gente precisa ensinar também na escola e não só a decodificar. E em termos mais práticos, assim, como que eu entendo, e faz muito sentido para mim, né? A gente não está falando de juntar letrinhas apenas, Isso. embora esse seja um aspecto importante, até como nós discutimos no primeiro episódio, Cris. Mas como que a gente traduziria isso em termos de... Com que se parece, em termos práticos, essa leitura que sim, né, tem a decodificação ali das letras, dos sinais, mas que também entende a função social do texto, né? O que essa criança ela é capaz de fazer? Ela vai ler textos curtos, ela vai ler livros? Como que a gente observa isso em termos palpáveis, digamos assim? É isso mesmo. Essa é uma criança que quando é leitora, quando nós dizemos, né, que ela se constituiu como uma leitora, para aquilo que se espera, digamos, para o final de um segundo ano ou ao longo de um segundo ano, né, imaginando esse como o segundo ano do ciclo de alfabetização, essa é uma criança que lerá textos, claro, sozinha, ela não lerá provavelmente textos muito extensos quando a gente estiver pensando em leitura em voz alta, né? Então, ela lerá textos menores, ela será capaz de ler textos menos extensos. A fluência dessa leitura não necessariamente ainda será uma fluência absoluta, né? Ela ainda tem ali os percalços de quem está no processo de alfabetização, mas ela também terá estratégias para lidar com aquilo que ela não entende de uma primeira vez. Então, um leitor que se formou aí, né, nesse ciclo, que está se formando ao longo desse ciclo de alfabetização, é uma criança que é capaz de retomar. Então, leu um determinado trecho, o modo como ela leu não foi capaz de resultar numa compreensão. É uma criança que é capaz de voltar e reler, é uma criança que é capaz, porque aprendeu, né, nas mediações, a usar outras marcas. Então, se for um livro ilustrado, uma história em quadrinhos, uma tirinha, ela se valerá dos demais elementos paratextuais aí para apoiar nessa compreensão. Então, os textos mais extensos são mais desafiadores, mas nos textos menos extensos e que ela pode se valer de outros recursos, como as ilustrações, é uma criança que vai dar conta de ler com relativa fluência e com compreensão aquele texto que se apresenta. Então, Vivian, mas quando a gente está falando de textos mais extensos, nesses casos, aquilo que a gente chama de leitura compartilhada torna-se fundamental, né? Eu acho que essa leitura compartilhada, o primeiro passo para essa leitura compartilhada é a curadoria do professor. Então, quando nós fazemos uma curadoria, nós selecionamos textos que eles vão ser extensos, mas que as crianças terão recursos para conseguir realizar a leitura. Um deles é o texto de repetição. Então, quando a criança está lendo, por exemplo, Os Três Porquinhos, que tem uma repetição, por mais que o texto seja extenso e que ela vai precisar de muitos recursos para conseguir fazer a leitura, a primeira compartilhada com o professor, ela vai entender aquela história e na segunda visitação desse lobo, né? Primeiro a casa ali de palha, quando vai para a casa de madeira, que a criança já tem o conhecimento da história, ela vai conseguindo esses recursos para realizar essa leitura. Então, essa curadoria, essa escolha de textos longos, mas que tem esses apoios, né? São fundamentais para que a criança também vá desenvolvendo isso que nós chamamos do fôlego de leitura, né? E vá conseguindo ler cada vez os textos mais extensos. Viviane, você tocou num ponto muito importante, né, que é a curadoria do professor. E a gente eu imagino que o professor em casa já tenha ouvido falar ou tenha até essa percepção de que todo texto é válido, né? Acho que a gente tem uma construção social em torno da leitura, de que qualquer leitura vale desde que ela seja feita, mas tem pessoas dentro da educação, especialmente, né, dentro de determinados recortes, os que a gente vem discutindo aqui nesse podcast, que pensam não só no texto, mas na qualidade desse texto, que levantam determinados alertas com relação a qual é o texto que a gente tem que oferecer
dentro da sala de aula. Então, minha pergunta para você, e aí depois também eu quero ouvir a opinião da Cris, mas, de fato, qualquer leitura vale dentro da sala de aula? Eu ouvi uma coisa muito bonita faz uns 15, 20 dias em um evento do qual eu participei, que diz que o livro infantil precisa tocar o adulto, precisa ser significativo para o adulto, precisa encantar o adulto também para ele ser considerado um bom livro infantil. Se nós pensarmos nessa ideia, não é toda leitura que é válida. Muitos livros são usados como pretexto para ensinar determinados conteúdos, seja a junção das letras, sejam temáticas diversas. A boa literatura é a literatura que vai causar assombros, perplexidades, alegrias, medos e uma série de outros sentimentos. Quando a gente tem uma leitura que ela é só pretexto e que esse livro foi reificado, ele não tem uma riqueza do que a criança vai aprender, do que a criança vai ler. Então, a gente precisa pensar muito nessa curadoria para que a criança se encante e tenha vontade de continuar as leituras, né? A Marina Colasanti fala uma coisa muito linda, que a gente nunca termina de ler o primeiro livro, porque o primeiro livro leva ao segundo, ao terceiro, ao quarto. Se esse primeiro ele não é encantador, ele não vai levar a outros. Então, a gente não tem uma leitura tão válida assim, né? A gente tem uma leitura muito mais de conteúdos, muito mais quantitativa, mas não é uma leitura qualitativa. Cris, queria te ouvir também sobre esse ponto. Eu acho que tem algumas questões que acabam se misturando quando a gente está falando de escolher livros, né? Existem muitos livros à disposição, o mercado de livros ilustrados e de livros para a infância, né, cresceu vertiginosamente, o que é muito bom, por um lado, porque nós temos centenas de bons títulos para escolher, mas claro que trouxe também muito mais títulos de qualidade questionável, né? E o que é que acaba se misturando na hora da escolha? Alguns professores, coordenadores, enfim, os atores escolares envolvidos na seleção dos livros acabam se guiando pela ideia, por algumas ideias. A primeira é de que os livros de literatura podem servir, como a Vivian falou, para ensinar. E aí, ensinar conteúdos ou comportamentos. Então, os livros são escolhidos para ensinar cores, texturas, nomes de animais, nomes de objetos, meios de transporte, estações do ano, números, né? Ou eles são escolhidos porque eles vão ensinar a desfraldar, a tirar a chupeta, a não morder o colega. Então, como eu gosto de dizer, professores e professoras que estão aqui me ouvindo, são livros que se disfarçam de literatura, mas que, na verdade, eles foram pensados para ensinar algo. E isso é um problema porque a literatura, ela não serve para nada. Não é isso, Vivian? E, no entanto, serve para tudo. No entanto, serve para tudo. A literatura serve para despertar no outro, para causar no outro uma experiência estético-literária, que foi o que a Vivian falou. Então, esse compromisso com a formação desse leitor literário deveria estar em primeiro lugar, e não livros disfarçados de literatura para ensinar conteúdos que de literários não tem nada. Tem uma outra questão que é importante nisso e que talvez seja a que mais nos impacta e nos importa aqui nessa nossa conversa, que é o receio que muitas vezes se tem de um bom livro de literatura ser usado, sobretudo em ciclo de alfabetização e na educação infantil mais ainda, né? Com o receio, por um lado, de que seja muito texto e, portanto, a criança não consiga dar conta daquele texto, ou de que seja um livro muito difícil e, portanto, a criança não vai dar conta de construir a compreensão dada a dificuldade. E os dois temores são injustificados quando a gente pensa que a criança não precisa dar conta da compreensão desse texto sozinha. Ela tem o professor para mediar essa leitura
E também tem uma coisa que está numa resposta que a Vivian deu atrás ali e que eu queria resgatar, que é a questão das estratégias leitoras que nós vamos, como professores, desenvolvendo com os estudantes, que vão permitindo a eles lidar com textos mais extensos, né? Então, quando a Vivian falou, por exemplo, que a professora lê a história dos 3 porquinhos e lê sobre a casa de palha. E aquela estrutura do texto em que o lobo vai chegar, vai ameaçar assoprar e derrubar na casa de madeira, essa repetição, ela permite que o estudante antecipe o que vai acontecer e, portanto, compreenda melhor o que vai ser lido, né? Só que antecipar o que vai acontecer, que é uma estratégia leitora, também se aprende, né? E o nosso trabalho com a literatura e com outros textos leva os estudantes a desenvolverem essas estratégias. De modo, professor, professora, não devemos temer bons livros maiores, livros mais extensos. Como a Vivian falou, o que devemos é proporcionar uma literatura de qualidade aos nossos estudantes e dessa maneira eu diria que não é toda leitura que vale. E eu acho que tem, só para a gente complementar, acho que tem uma outra questão que é super importante, da criança ler como grupo, né? Então, essa mediação muitas vezes vem do professor e é super válida, e aí nós temos várias estratégias que são muito bacanas, mas tem também esse ler como grupo e o grupo se auxiliando nessa compreensão, essas antecipações, os conhecimentos que as crianças já têm, que eles vão trazendo para aquela história e vão constituindo ali naquela roda de leitores que é tão linda de se ver e é tão importante essa compreensão. Então, eu acho que também é uma estratégia muito válida. A criança pode ler sozinha, o professor pode ler junto com essa criança pode ler com o grupo, essa criança pode fazer as pseudo-leituras, né? Que também são tão significativas nesse momento. E é interessante vocês falarem, eu tenho meu experimento de educação infantil é a minha filha, né, que tem 3 anos, e eu vejo muito ela trazendo essa coisa dos livros de repetição, ela traz da escola e em casa ela gosta muito, então ela teve a fase do bruxa-bruxa, acho que toda criança tem a fase do bruxa-bruxa, agora é a fase do lobo, então ela ama os livros do lobo, e acho que eu conecto isso muito com o que vocês estão trazendo, né, ela consegue antecipar esse sentido e esperar o que vem ali na frente e se formar como leitora. A gente vai falar um pouquinho, eu quero muito, né? Porque o nosso objetivo é apoiar os professores lá na ponta. Eu trouxe alguns livros pra gente fazer uma análise, mas antes disso, você falou uma coisa, Cris, que eu fiquei aqui fugindo do script porque eu achei muito importante, que é a gente apresentar textos que não são literatura disfarçados de literatura. E eu fiquei pensando um pouco o quanto que é importante, inclusive, construir situações didáticas dentro da sala de aula para que essa criança saiba diferenciar o que é literatura do que é um texto produzido em outro contexto. Porque, entre outras coisas, né, um leitor autônomo, ele sabe, né, se ele está escolhendo uma ficção, uma não ficção, se é poesia, o que é o texto que ele está procurando. E na escola, principalmente para as crianças pequenas, é tudo a mesma coisa, né? E esses textos têm a sua função também, só que não no lugar da literatura, é isso? É exatamente isso. Uma das qualidades para o que a gente hoje chama de ensino de língua materna ou de português, e que vem nos acompanhando desde os parâmetros curriculares nacionais, lá no final dos anos 90, e que foi reiterado pela Base Nacional Comum Curricular, é a necessidade, desde a educação infantil, de haver textos em sala de aula de diversos gêneros e daquilo que a gente chama de diversos campos de atuação, ou, se a gente quiser, esferas sociais. Então, é fundamental que na sala de aula circulem gêneros jornalísticos, de divulgação científica, de publicidade, cotidianos, literários, né? E cada um deles deve estar a serviço de uma prática social em que aquele modo de construir a linguagem faz sentido.
Então, uma notícia, ela não é do modo como ela é aleatoriamente, à toa. Ela tem um formato, um título de uma determinada forma, uma linha fina, um lead, um corpo, uma fotografia, uma legenda. E todos esses elementos de uma notícia têm uma razão de ser em função dela circular na esfera jornalística e dela pretender que o leitor se informe sobre acontecimentos inéditos, recentes e relevantes. Um texto de divulgação científica, um verbete enciclopédico, um texto expositivo, esses textos têm determinados formatos, determinado vocabulário, determinados modos de dizer que dizem respeito à esfera em que eles circulam, que é de divulgação científica. E, portanto, tem ali um propósito de divulgar, né, de tornar vulgo, ou seja, de levar a quem não sabe um conhecimento produzido pela ciência em uma linguagem que o leigo possa entender. Quando a gente... Não basta esses textos estarem na sala de aula, né? Essas características do texto que dizem respeito aos seus modos de produção têm de ser discutidos com os estudantes, né? Eles são totalmente capazes de entender por que um texto tem um determinado formato, um determinado funcionamento, em razão daquilo que ele se propõe. Então, é super importante haver textos de divulgação científica, haver textos jornalísticos e outros textos ao lado do texto literário, e a criança deve participar de práticas em que esses textos e suas funções se justifiquem, né? A Vivian falou disso lá atrás, numa resposta, sobre as práticas sociais de que as crianças participam, né, Vivian? É isso que a escola, em certa medida, precisa fazer. A escola é um lugar... Tudo que entra na escola didatizado está. Isso não tem como evitar. Mas a gente deve buscar o máximo possível simular situações sociais reais, né? Então, claro que há situações em que uma enciclopédia virtual ou impressa faz todo sentido. E a criança faz uma pesquisa, né? E a gente daqui a pouco vai falar de produção de texto. Pesquisas em enciclopédias são um ponto de partida excepcional para determinadas produções de texto. Então, naturalmente, esses textos têm lugar ao lado da literatura. Mas a literatura precisa ser privilegiada, né, Vivian? Com certeza, né? Eu acho que, assim, nós temos que pensar no leitor e no leitor literário. Então, a gente tem duas vertentes, né? E criar situações para que tanto esse leitor se desenvolva com todas essas estratégias que a Cris foi falando, e o leitor literário também. Eu acho que é muito importante criar situações para essas diferentes maneiras de se ler um texto, né? Eu fico pensando num outro exemplo que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente pensar nesses exemplos e em como a gente pode usar isso em sala de aula. Eu fico pensando muito nas receitas. Então, como a gente cria uma situação para que a leitura de uma receita em sala de aula seja significativa. Às vezes a gente entrega a receita para a criança e a criança consegue identificar as partes de uma receita e leu e compreendeu as palavras, compreendeu ali, circulou algumas vezes o verbo, né? O verbo no imperativo, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer que essa criança possa pegar essa receita e entender por que um texto é escrito daquele jeito e por que ele ajuda a gente no dia a dia a fazer algo que vem daquilo que está escrito, né? Então, é um exemplo muito rapidinho aqui, mas eu acho que é super importante entender isso. Como criamos situações para que esses textos que as crianças leem em sala de aula possam ser significativos na vida deles. E a gente falou aqui de escolher bons livros, né? E aí agora literários. Eu queria... bons textos literários, especialmente, né? Acho que vocês trouxeram uma questão muito importante, que não é só formar um leitor decodificador, né? A gente está pensando no futuro de um leitor literário, que é alguém que sabe fazer boas escolhas para si daquilo que ele lê. E aí, como que a gente faz essa curadoria? Que sinais, que marcadores, que elementos diferenciam um bom texto de um texto não tão bom, ou de um texto que eventualmente não se enquadra no que seria literatura, né? Que ele se reveste
dessa carcaça de ser literatura, mas no final das contas não é. Eu trouxe alguns exemplos aqui na mesa, se vocês quiserem puxar a partir desses exemplos para tornar mais claro para os nossos professores, mas eu queria que vocês trouxessem, Vivian, começando por você, que elementos são esses? O que a gente busca num bom texto literário? Acho que primeiro é aquilo que eu falei ali no comecinho, ele tem que encantar esse adulto, né? Quando a gente lê um texto e ele é empobrecido, ele não tem ali algo que cause uma vontadezinha de continuar, de investigar, ele já não é um bom texto, né? Eu vi que você trouxe aqui, a gente também selecionou alguns textos, como a Cris falou, que vão ensinar cores, formas, né? E que tem alguns desenhos que são muito infantilizados e que geralmente estereotipados e que geralmente não dão espaço para a gente complementar, né? Acho que um bom texto literário é aquele que tem uma parte que o autor colocou ali e tem um espaçozinho para a nossa imaginação, para que a gente complemente esse texto, para que a gente questione, para que a gente traga para ele as nossas experiências pessoais. Então aqui a gente tem assim livros que as informações estão dadas, né? Não sobra espaço para que essa criança possa questionar, trazer novas possibilidades, novas leituras, né? São textos, são livros que muitas vezes atendem a uma demanda, como a Cris falou, de mercado. Então, a gente percebe que temos de tempos em tempos diferentes demandas e aí temos, né, todo esse mercado para vir suprindo essas demandas. Então, a gente teve exatamente, a gente teve várias temáticas, a gente tem vários exemplos que poderíamos citar aqui, né? Mas que são livros que já têm um objetivo muito claro, um objetivo muito definido, e a literatura não tem esse objetivo muito claro e muito definido. A literatura é essa construção, né? Essa construção que a gente vai fazer das nossas subjetividades. Então, acho que esse é um primeiro ponto a se pensar, né, Cris? Eu estava aqui pensando que todas as vezes em que eu sou instada ou provocada a falar, bom, quais são os critérios, né? Como é que a gente escolhe um bom livro? Eu sempre tenho muita dificuldade, é muito difícil a gente fazer ali uma grade tem que ter critérios. Isso, tem que ter aquilo, né? Porque de um livro para o outro isso pode variar radicalmente, né? 2 livros podem ser aparentemente opostos e ambos bons por razões e critérios diferentes que a literatura comporta. Então, é por isso que eu queria complementar a resposta da Vivian dizendo: nós, professores, precisamos ser leitores. Se eu sou uma leitora de literatura, né? Se eu fui me constituindo como um leitor literário e eu entendo esse potencial da literatura para me provocar, para me afetar, para entender, e isso também é muito importante, que literatura não é diversão e entretenimento. Literatura é uma forma de arte. E como toda forma de arte, ela nos afeta de diferentes maneiras, às vezes nos fazendo chorar copiosamente, como você viveu com Um Dia, um Rio, não é? E me contou que você caiu em prantos ao ler. Você, adulta, caiu em prantos. Então, a literatura nos afeta de diferentes maneiras. E essa é a boa literatura. A arte faz isso conosco. Se eu não for um leitor literário, se eu não for um leitor, dificilmente eu vou entender a diferença entre um livro que se propõe a trazer imagens bastante infantilizadas, estereotipadas, né, de animais, com os seus respectivos nomes, a moda de um álbum. Que não tem uma narrativa, não há uma narrativa aqui. Não tem aqui, né? Mas, num livro como esse, fala dele, Vivian. É isso, assim, ele tem, aparentemente, ele tem imagens como este, ele tem textos curtos como este, mas ele tem uma narrativa toda
pensada, eu acho que são duas linguagens aqui, né? Então a gente tem a linguagem escrita, mas a gente tem a linguagem ilustrada e uma complementa a outra, uma não está a serviço da outra, né? Não é que a ilustração está ali só para reforçar o que está escrito, não. Muitas vezes o bom livro-álbum é aquele em que o que está escrito e o que está ilustrado se contrapõem, que nos faz pensar, né? E tem toda uma narrativa que nos faz parar e falar, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu preciso pensar o que estava aqui atrás e eu preciso voltar para a página anterior para eu conseguir reconstruir essa história. O que aqui a gente não faz, né? Aqui está dado. Tem a Joaninha, o nome da Joaninha e não prossegue. E aqui tem essa narrativa que é tão necessária. Acho que uma coisa muito linda da gente falar dos livros ilustrados é esse movimento do ir e do voltar, porque o livro ilustrado ele pede isso, ele pede a todo momento que a gente volte, que a gente dê mais uma olhadinha, que isso faça sentido para a gente, aí a gente vai continuando. E aqui tem toda uma história, tem toda uma narrativa, com um texto curto. Então, se a grande questão são os textos curtos, aqui a gente também tem o texto muito curto, às vezes a gente tem uma palavra ou duas, mas que faz muito mais sentido para uma experiência estético-literária do que esta. Eu diria que, assim, esse é um tipo de livro para se ensinar, juntar as letras e relacionar a uma imagem, e aqui não. Aqui é um tipo de livro que faz a gente refletir, né? Sobre dia, sobre noite, sobre tantas temáticas. E é um livro que crianças muito pequenas amam. Eu tenho algumas experiências de trabalho. Ele é bem recente, ele foi lançado há pouquinho tempo, mas eu tenho experiências lindas com ele. Ele é só um exemplo da diferença entre este e este. Né? E não à toa ganhou o prêmio Exatamente. em Bolonha, né? Na Feira de Literatura Infantil. De melhor livro para bebês, né? Exato. Do nosso queridíssimo Renato Morricone. Muito bom. Então, um bom livro, né? Arrematando aqui pra gente seguir, porque a gente ainda tem a pauta da escrita, mas um bom livro é um livro que rende uma conversa também, Exatamente. né? É um livro que, depois que eu saio dele, eu sigo falando dele. Exatamente. Ele é um livro que me permite refletir sobre o que tá ali e gerar experiências que são diferentes entre as pessoas, e até a criança pequenininha lá na educação infantil, ela é capaz de vivenciar essa experiência e ter a sua visão única daquela leitura. Você falou uma coisa importante que a gente reforça sempre, né, Vivian? O bom livro literário, ele vai constituindo em nós, leitores, modos de dizer próprios, primeiro do discurso escrito, né? E segundo, do discurso escrito literário, da escrita literária. Esses modos de dizer próprios da escrita e próprios da literatura, eles são fundamentais para a nossa próxima pauta, que é a produção escrita, né? Porque a criança, ela pode saber, e muitas vezes, dependendo do método de alfabetização que foi ali empregado, ela pode aprender muito cedo a juntar letras, formar sílabas e formar palavras e frases pequenas com essas palavras, né? Aprender essa decifração e essa codificação do sistema. Mas o que vai fazer dela um sujeito escritor, no caso, né, é o fato dela dominar ou não, né, modos de dizer que combinam com a escrita. A escrita tem um jeito de ser, né, um estilo de ser, que a gente só constrói essa discursividade tendo contato com bons textos, né? No caso da esfera literária, com bons textos literários, né? Então, esse é um aspecto também fundamental, muitas vezes negligenciado pelas escolas, né? Eu vejo muito professores e escolas mesmo que nos chamam para assessoria, né? Que falam assim, olha, eu estou vendo aqui o meu estudante de 4º, 5º ano, eles não sabem escrever textos. Mas eles precisam saber ler textos. Eles precisam ter essa para referências. poder escrever o texto. Né? Vamos dar um passo atrás, que eu já quero chegar nessa questão da relação da leitura e do texto, mas assim como a gente definiu o que é ler neste período, né? O que é escrever
nesta etapa da vida escolar da criança? O que significa escrever dentro do ciclo de alfabetização? Posso? Claro, querida. Eu acho que também, como a Cris falou lá, quando a gente estava definindo o que é ler, nós temos essas duas vertentes. Então, escrever é compreender um código e saber usar esse código, mas muito mais do que isso, escrever é também comunicar para o outro aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu quero noticiar, aquilo que eu quero ensinar, aquilo que eu quero que o outro também conheça. E a gente não faz isso se não tivermos, e aí a gente junta na leitura, né, um bom repertório daquilo que eu li, daquilo que eu vi, daquilo que eu vivenciei. Então, essa leitura está ali muito imbricada nesse processo de escrita, ela é muito necessária para que esse processo de escrita aconteça. Eu só diria que, novamente, tem a questão das camadas, né? Há uma necessidade de as crianças compreenderem como o sistema de escrita funciona, como se usa. Então, tem uma dimensão que é a dimensão notacional mesmo, né? Que diz respeito a saber quais letras empregar, quantas letras empregar, em que ordem, né? E a criança leva um tempo nas reflexões para chegar nisso, e há um momento em que ela, com a mediação adequada, com as estratégias adequadas, ela vai se tornando cada vez mais capaz de saber como escrever palavras, né? De uma forma socialmente convencionada, mas é importante, e isso é fundamental, que nós não esperemos isso acontecer para que ela escreva textos. Ela tem de escrever textos desde a educação infantil, tanto por intermédio do professor, quando o professor funciona como escriba dos textos que ela dita, quanto textos que ela escreve do seu próprio modo, na sua própria hipótese, e aí podem ser garatujas, podem ser letras aleatórias, mas tem uma discursividade escrita, tem um texto ali que ela está exercitando desde pequena, desde a educação infantil. É só assim que, quando ela dominar o modo convencional de usar letras para formar palavras e frases, é só assim que ela vai ser capaz de escrever textos com essas palavras que ela domina. A criança, ela busca ter um sentido no que ela faz, né? Eu vou contar um exemplo aqui que não é meu, mas é do filho de uma amiga, né? Professora, inclusive, lá da pós em alfabetização. Numa prova, o filho dela fazendo uma prova, uma pergunta era, ele tinha acabado de ler um texto e uma das perguntas era: quantos parágrafos tem no texto? E ele respondeu, 14 parágrafos, né, que era o que tinha. E na sequência ele escreveu: quantos não? E esse exemplo é fantástico porque ele mostra um menino que, de fato, era leitor, era um menino letrado que vivia num ambiente letrado de leitores, e ele provavelmente estava indignado que a pergunta fosse simplesmente Quantos e tão parágrafos? Somente apenas quantos parágrafos. Você sabe, né, contar quantos parágrafos tem Isso aqui, é muito, né? pouco. Então ele precisou se expressar. E ele se expressou. Quantos não? Né? É essa criança que se expressa que a gente busca no trabalho também com a produção de texto desde sempre. Que legal. Eu vou trazer a Magda para alfabetização e letramento, porque eu acho que amarra um pouquinho o que vocês estão dizendo para a gente ir caminhando aqui para o nosso fim de podcast. Ela diz assim, lá na página 79. Além de construir seu conhecimento e domínio do sistema ortográfico, como você bem disse, Cris, o aprendiz da língua escrita também deve construir o conhecimento e o uso da escrita como discurso, isso é, como atividade real de enunciação, necessária e adequada a certas situações de interação e concretizada em uma unidade estruturada,
o texto, que obedece a regras discursivas próprias, recursos de coesão, coerência, informatividade, entre outros. E lá na frente, ela, né, fazendo essa relação com o quanto que a gente cria uma escrita que só serve dentro da escola, ela fala assim, a escrita que fora das paredes da escola serve para interação social e é usada em situações de enunciação, cartas, bilhetes, enfim, dentro das paredes da escola assume um caráter falso, artificial, descontextualiza-se. Fazem-se, aspas, redações ou composições com uma função puramente escolar. Quais são os danos no longo prazo da gente ensinar a escrita? Porque a Magda escreveu esse texto já há algumas décadas e eu suponho que a gente siga tendo situações muito similares dentro da sala de aula. Então, quais são os danos no longo prazo da gente adotar este modelo de ensino de escrita já desde o contexto de alfabetização e como que a gente faz diferente? Eu acho que os danos é gerar uma escrita escolarizada unicamente. Então, não é uma escrita para comunicar algo para alguém. É uma escrita para demonstrar as aprendizagens sobre a língua para um professor. Então, é muito limitante, né? E depois essa criança vai crescer e não vai conseguir, muitas vezes, expressar o que ela tem a dizer, porque ela não aprendeu lá atrás, né? Ela só aprendeu a escrever os textos escolares. E uma das críticas que eu sempre faço, né, Cris, e a gente discute muito isso, é que são muitas vezes solicitadas para essas crianças que escrevam 9, 10, 11 textos no período de um ano de diferentes gêneros, e sem que nenhum deles tenha uma função social, sem que eles saiam desses muros da escola. Então, é só para ver se a criança aprendeu a estrutura de um gênero. E essa estrutura de gênero, muitas vezes, não vai ser usada depois, né? Será que a gente vai formar um monte de chefes de cozinha para ter que aprender um monte de receitas, um monte de cronistas para que num determinado ano as crianças só escrevam crônicas? Eu não estou dizendo que não é importante conhecer a estrutura dos gêneros e entender como eles são ali organizados, tem as características fundamentais de cada um. Mas assim, se a gente está escrevendo, eu vou escrever para quem? Então, eu sempre falo nas formações, a primeira coisa, quando nós propomos a uma criança que ela escreva, é pensar em quem vai ser esse interlocutor. E esse interlocutor não pode ser unicamente o professor. E aí a gente cai em uma coisa que é muito triste, de você ter 30 alunos na sala de aula e ter 30 textos iguais. Né? E a criatividade, recentemente nós temos uma pesquisa que fala da criatividade na resolução de problemas, mas aqui a gente também tem essa questão da criatividade. Quando eu tenho 30 textos iguais, me acende um alerta, tem alguma coisa errada e eu estou ensinando só a estrutura. Eu não estou ensinando aquela criança a comunicar algo para alguém. Eu estou ensinando ela a colocar ali num quadradinho aquele texto daquela maneira. Então, eu acho que esse é um dos danos assim enormes que a gente causa. Eu me lembrei agora, infelizmente não vou lembrar qual é o texto, de qual ano, porque é algo que está bem... estava bem adormecido na minha memória, mas vocês me fizeram lembrar. Você com a sua pergunta, você com a sua resposta, Vivian. Que era uma pesquisa da Roxane Rojo, ali nos anos 90, ainda quando a gente falava em níveis de letramento, alto grau de letramento, baixo grau de letramento, começo dos estudos sobre letramento, e no interior de uma pesquisa que a professora Roxane Rojo fez e de alguns artigos que ela publicou em decorrência dessa pesquisa, ela tratava do sujeito da obediência versus o sujeito da linguagem, né? E eu acho que é disso que nós estamos falando, em alguma medida. Um trabalho escolar com a leitura e com a escrita, que formata, que engessa, que só se preocupa em produzir leituras únicas e, entre aspas, corretas, e textos corretos do ponto de vista da estrutura e dos aspectos normativos, mas não se preocupa com a enunciação, não se preocupa com um sujeito
que está por trás desse texto e por meio desse texto vai se expressar, é uma escola que forma sujeitos da obediência, sujeitos para reproduzir o status quo, sujeitos para reproduzir as instituições e as relações de poder, né, que estão dadas. E nós queremos uma escola que forme sujeitos da linguagem, sujeitos da persuasão, sujeitos que usem a linguagem para agirem na sociedade com criticidade, para transformarem essa sociedade, para entenderem como essa sociedade está funcionando, para não se deixarem enganar pelos discursos falsos, né? Então, se nós queremos um sujeito da linguagem, da persuasão, da argumentação, para que eles sejam cidadãos críticos, né? E que transformem e que ajam para transformar, nós precisamos ir atrás do sujeito que enuncia, que se expressa, tanto por meio da leitura quanto por meio da produção. Quando ele faz uma leitura compreensiva que leva em conta a história dele, e quando ele faz um texto em que a autoria dele é valorizada. Perfeito. Fala, e que ele tem esse repertório, né? Eu acho que quando a gente está falando de escrita, tem uma das etapas da escrita que é essa ampliação de repertório. Se nós sentarmos aqui para escrever um texto, nós vamos fazer referências, até conversando nós fizemos isso, né? Há vários autores. Então, a criança precisa dessa referência também, ele precisa ter esse repertório. Então, essa atividade de escrita que acontece na escola, muitas vezes ela é temática. Escreva sobre isso. Escreva sobre isso a partir de que perspectiva, né? O que eu escrevo sobre isso? Então, a gente precisa dessa ampliação de repertório para escrever. Eu acho que essa produção, ela acontece em etapas, e a gente trabalha muito isso, né, Cris? Então, assim, tem que ter um planejamento desse professor, que pense nessa ampliação de repertório, nessa seleção de textos. Tem que ter um planejamento da criança. Eu vou escrever o que para quem, e eu vou usar que ideias, de que autores, que situações que eu vivi. Depois tem que ter essa textualização. Durante essa textualização, precisa acontecer esse processo de revisão também, porque esse texto vai sair desses muros da escola. Então, eu preciso revisar, tanto nos aspectos notacionais, quanto nos aspectos discursivos. Eu preciso ver se tudo que está ali, o meu leitor vai entender, ou se eu preciso colocar outras referências, outras informações. Porque, às vezes, a gente sabe de uma temática, para a gente está claro, mas para o leitor não, né? Então, essa revisão é fundamental. E precisa ter essa edição, né? Estávamos falando um pouquinho antes do podcast de um livro que fala sobre o processo de criação de um livro. E tem esse processo de criação dos textos que as crianças fazem, né? E ele não acontece em 1 ou 2 aulas de 50 minutos. E nem em 3, né? E nem quando esse aluno chegar no ensino médio, né? Exatamente. Eu acho que a gente espera que lá no ensino médio ele se torne um produtor autônomo de textos, uma criança criativa, um jovem proativo que transforme o mundo, mas acho que se não trouxer isso lá da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, vai virar uma chave, né? Como se eu só dou a ferramenta para ele, a língua como bloquinhos que são somados, e depois ele vira essa chave e se torna um leitor, se torna um produtor de textos e uma pessoa autônoma, né? Acho que pra gente fechar, eu gostei muito dessa ideia que vocês trazem, né? Que ler e escrever é poder. Eu acho que isso a grande sacada e a grande importância da gente cuidar tanto desse processo de alfabetização e entender que ele é muito mais complexo, e esse, né, o nosso desafio dentro desse podcast é exatamente esse, é trazer essa complexidade. Não é qualquer um que pode alfabetizar. Isso. Tem que ser o melhor profissional, né? Tem que ser alguém com uma capacidade, com repertório, né? Tudo isso que vocês trouxeram aqui é de um repertório que não dá para formar em 2 anos e achar que essa pessoa está pronta para ser jogada lá na sala de aula. Queridas, muito obrigada. A gente poderia ficar, acho que umas 3 horas só nesse episódio, mas a gente, infelizmente, tem um tempo limitado. Obrigada, Cris. Obrigada, Vivian, por abrilhantar nosso podcast. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Vocês querem dar uma última palavrinha antes da gente se despedir?
Quero dizer que é uma alegria partilhar um pouquinho dessa paixão que a gente tem, né, pela leitura e pela escrita como poder, e não só como uma atividade que se desenvolve na escola, e que vai servir só para enquanto essa criança, esse adolescente, à medida que for crescendo, estiver na escola. Então, é sempre uma alegria partilhar um pouquinho dessa nossa paixão. Obrigada, Vivian. Sempre uma alegria mesmo estar com vocês. Obrigada, Bárbara, por mais essa oportunidade. Obrigada, Vivian, por toda a parceria. E nos vemos por aí, não é isso? E você, professora, professor, nós nos vemos no próximo episódio, que depois dessas discussões super ricas que a gente fez, a gente vai falar um pouquinho da formação, né? Considerando todo esse escopo de conhecimento e de práticas que a gente demanda do professor e da professora, a gente vai discutir, Cris e eu agora, nesse próximo episódio, como que a gente forma um professor para alfabetizar. Então fica conosco, se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes, curta os nossos canais no YouTube, no Instagram e nos vemos no próximo episódio. Até mais!